Bem-vindos ao Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E no programa de hoje a gente vai ter um tema muito especial. Por quê? Só se fala no digital, no mundo do empreendedorismo das empresas. Quem já vende no digital quer vender mais. E quem ainda não vende através do digital quer entrar para começar a vender no digital. Afinal, o digital nos dá escala. Mas será que a gente tem que ter alguns cuidados nessas operações? É isso que a gente vai ver no programa de hoje. Para nos ajudar nesse tema, a gente convidou ela, que é a advogada especialista em e-commerce. Eu estou falando da Josiane Paiani. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada. Posso chamar de Josi? Pode me chamar de Josi. Bem-vinda, muito fica obrigada. à vontade. Com licença. Muito bem-vinda, Josiane, é advogada do e-commerce, né? Assim que o pessoal conhece. Josi, como que surgiu o interesse em atuar especificamente com e-commerce e direito digital? Já vou começar te perguntando isso, porque é uma área que a gente não vê muito, né, com frequência. Exatamente. Bem, antes de eu atuar, representar empresas que possuem o e-commerce, eu já prestava assessoria para empresas de varejo e de atacado. Então, os meus primeiros clientes foram empresas que migraram parte da sua operação para o online. E em 2014, para você ter uma ideia, a lei, o decreto do e-commerce, que é o decreto mais famoso, que incide sobre quem tem um e-commerce, é de 2013. Então, eu comecei muito cedo, né? E quando eu comecei, não existia tantas informações como existem hoje. Não existiam tantas obras, aliás, até hoje, são poucas obras voltadas para o comércio eletrônico e o direito. Então, eu comecei a prestar assessoria para as empresas que já eram as minhas clientes, e elas começaram a me indicar, e eu fui buscar uma especialização maior nesse segmento. Então, tu acompanhou o processo de fazer essa transição do físico para o digital. Exatamente. E aí surgiu uma necessidade, porque hoje realmente, né, é uma necessidade a gente ter mais conhecimento. O comércio eletrônico, ele cresceu muito nos últimos anos, né? A gente estava falando aí que, se a gente for parar para pensar, não é uma coisa tão recente, mas o quanto fomentou é muito recente, né? É muito recente. Quais são os principais riscos jurídicos que os empresários enfrentam quando resolvem vender online? Os principais riscos são a informalidade, a não profissionalização do seu negócio. Ou seja, eles acham que é só comprar um produto, vender pela internet e tá tudo bem. É assim que vai começar. Eu até falo, início, fazer uma MVP, ok. Mas chegou em determinado ponto, tem que estruturar a sua operação. Só vai escalar as suas vendas, só vai expandir o seu negócio se tiver uma estrutura adequada, né? Os riscos utilização indevida de marca, utilização indevida de imagens, de textos que são às vezes baixados da internet, vender em marketplace sem saber as regras desse marketplace. Todos os dias, pessoas entram em contato com o meu escritório porque tiveram contas bloqueadas, contas suspensas no marketplace, ou seus anúncios foram retirados, foram excluídos porque violavam as regras dos marketplaces. Temos também a questão das fraudes, golpes digitais que agora em época de Black também crescem exponencialmente, lojas fakes, golpes de boleto, pagamento, enfim. Né? Então, existem vários riscos no digital. Se o empreendedor e a empreendedora, ele não pensa nesses riscos, ele não pensa em estruturar a sua operação para poder escalar, porque a escala ela é mais ágil do que um negócio tradicional, com certeza, no futuro bem próximo, ele vai ter problemas. E o que a gente vinha falando no bastidor ali, né, Josi? Tipo assim, a gente começa a ver que a preocupação jurídica, ela acaba se tornando uma preocupação real quando o problema surge, e não deveria ser, né? A gente deveria pensar na precaução. E o negócio digital, a gente pensa que é uma coisa simples, por quê? Porque ele exige menos custo de implantação, eu vou só abrir ali um perfil, eu vou fazer aqui, eu faço uma loja online. Então, parece essa simplicidade toda, mas a gente tem que ter cuidados, tem que ter um olhar mais estruturado também, né? Exatamente. Tu fala bastante sobre contratos digitais, né? A gente fala bastante aí de ter contratos, né? Pra gente fazer as coisas. Qual que é a importância deles para garantir a segurança tanto da empresa quanto do consumidor? Tem que ser seguro para todo mundo, né? Exatamente. Bem, nós estamos em 2025 e
eu continuo visualizando diariamente, de forma recorrente, que as pessoas não formalizam os seus acordos comerciais. No e-commerce acontece muito isso, com fornecedores, com prestadores de serviço, ou formalizam utilizando aqueles contratos padronizados da internet, utilizando hoje inteligência artificial. Né? A gente está vendo, às vezes chegam alguns contratos no meu escritório que só de ler, eu digo, não, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Só que o empreendedor não tem conhecimento jurídico, então ele aceita que o que a inteligência artificial trouxe como um contrato bom. Uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Esse contrato aqui, ele vai regrar a relação. Só que ele tem cláusulas que no futuro bem próximo vão prejudicar aquela relação se ela for judicializada. Então, o que eu sempre oriento os meus clientes é que façam bons contratos, contratos pessoalizados, contratos detalhados, aonde está previsto as regras, o que foi acordado, quais são os direitos, quais são os deveres, se alguém não cumprir, quais serão as sanções, o que acontece quando aquele contrato for finalizado, como, exemplo, direito de não concorrência, não concorrer com aquela empresa, ou como é que eles vão tratar os dados que eles tiveram acesso durante o contrato. Enfim, são várias nuances que a gente tem que colocar em um contrato. Por quê, Grazi? Hoje a gente tem aqui no Brasil uma insegurança jurídica. Atualmente, quando o meu cliente, qual é a chance de êxito? Eu sempre falo, atualmente o judiciário tem julgado dessa forma. Daqui a um ano eu não sei. Então, ter um contrato onde as partes inseriram ali todos os acordos que fizeram previamente, esse contrato, se não for abusivo e se tiver em conformidade com a legislação, vai ser o norte para o magistrado. Ele vai avaliar o que está descrito no contrato para julgar aquela ação. Então, os contratos, assim, eles são fundamentais em qualquer empresa, não só no e-commerce, em qualquer negócio. E outra coisa também que às vezes as pessoas trazem para mim nas reuniões. A burocracia é difícil. Eu sempre falo, hoje existem plataformas de assinatura. Eu atendo clientes de todo o território nacional. E eu envio procurações, meus contratos, por plataforma, eu utilizo a ZapSign, mas existem várias no mercado, sim. Né, que tem validade jurídica, ou seja, o cliente, quem está contratando com você, ele vai assinar na sua casa, às vezes na casa, só abre o link ali e assina. E mais, antigamente tinha que ter testemunha. Hoje, pela legislação, se for um contrato eletrônico, uma assinatura eletrônica feita através de uma plataforma de assinaturas com validade jurídica, não precisa mais ter a assinatura de testemunhas. Interessante, não tinha esse conhecimento. Então, assim, é um contrato que você vai poder executar. Então, não tem mais desculpas. Está cada vez mais simples, mas a simplicidade não pode nos deixar também pular etapas, né? Exatamente. Então, não formalizar uma relação negocial com o prestador de serviço, com o fornecedor, ou até mesmo com o consumidor, né? E como é que é essa contratação com os consumidores? É através de termos de uso, de políticas de venda, que estão inseridas nos canais de prospecção e venda do seu e-commerce. Então, esses documentos, que são contratos de adesão, eles devem estar em conformidade com a legislação. Isso traz segurança para a sua empresa, para o seu e-commerce, mas também traz segurança para o consumidor final. E quando o contrato é bem feito e está em conformidade, a experiência que o consumidor também tem é diferente. Porque ele encontra todas as informações ali. E às vezes a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Algumas crenças que a gente carrega. Eu falo isso muito lá no mundo das vendas. Aí eu ia te falar, fica à vontade, aqui tem aguinha para ti, se quiser um cafezinho também, a gente pode trazer. Tá. Mas a gente tem que, às vezes, ressignificar. Quando a gente vai lá para o mundo das vendas, que é o meu chão, a gente tem que ressignificar a venda em si, porque às vezes muita gente tem algumas crenças que não são legais. O contrato, por si só, a gente também tem que ressignificar isso, porque às vezes as pessoas pensam que o contrato complica. Pelo contrário, o contrato simplifica. Exatamente. Porque na ausência do contrato, sim, é uma complicação. Exatamente. Aí é o que foi dito, o que não foi dito, e às vezes é esquecido. Às vezes é esquecido, às vezes aquilo que eu acordei já não é mais o que faz sentido para mim, então... Exatamente. Perfeito. E na tua visão, quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem quando eles querem estruturar, né, começar os seus negócios digitais? Primeiro, é formalizar a sua empresa. Até hoje, chegam situações no meu escritório que as pessoas estão vendendo por CPF.
Por CPF. Como é que vai expandir o seu negócio? Como é que vai escalar as suas vendas? Vendendo por CPF. Né? Então, estruturar. Tenho sócios? Então vamos fazer um contrato, uma sociedade limitada. Qual vai ser o porte da empresa? Vai ser uma empresa de pequeno porte, de médio porte? Qual vai ser o regime tributário? Estruturar essa operação. Estruturou a sua empresa? Agora, vamos escolher qual vai ser o seu operador logístico. Existe correio, existe transportadoras hoje com foco no e-commerce. Vamos escolher de acordo, né, com a sua estrutura, com o seu produto, quem vai ser o seu intermediador de pagamento, o seu gateway. Né? Então, olhar cada uma dessas partes que fazem parte de uma estrutura, né? Então, a gente tem que analisar e estruturar, padronizar esses processos, porque no e-commerce, porque em virtude da escala, né? Quem vende no online vende 24 horas por 7 dias da semana. Diferente do comércio físico. Né? E quem vende pela internet não tem limite geográfico. Perfeito. Vai vender para todo o território nacional, quiçá no exterior. Né? Então, se a estrutura não estiver padronizada e ainda com respaldo legal, as chances de ter prejuízos reputacionais e financeiros é muito maior do que um negócio tradicional. Né? Então, os riscos é a não formalização, a não estruturação de um contrato que vai estar, que é os termos de uso, que é a política de venda, que vai estar lá nos seus canais de prospecção e venda. É não registrar a sua marca, é utilizar um nome. Pensei em abrir uma loja online. Eu sempre questiono, já registrou a marca? Eu escolhi o nome Luluzinhas, exemplo. Eu digo, tá, mas escolheu como? Eu escolhi, eu achei bonito esse nome. Não, mas a gente tem que fazer um estudo de viabilidade, uma pesquisa, né? Se esse nome já está sendo utilizado, se ele já foi registrado junto ao INPI, né? Você não pode simplesmente começar a utilizar. E eu vou te dizer, Grazi, eu conheço inúmeras empresas que chegaram no escritório que foram exatamente assim. Ou fizeram um anúncio, quero anunciar, quero vender pelo Mercado Livre, pela Amazon. Qual é a imagem que você está utilizando nesse anúncio? Eu baixei da internet, eu copiei lá do concorrente. Eu peguei do Google. Eu copiei lá do concorrente. E eu disse, mas como que você vai copiar do concorrente? De repente o concorrente contratou um fotógrafo para fazer a imagem dos seus produtos. Ou, não só o fotógrafo, contratou uma modelo. Né? Então, você não pode sair copiando, né, baixando as imagens e já utilizar, ou copiar textos, né, porque tem direitos autorais envolvidos, né, e é uma violação. E pior, se você viola direitos autorais e vira um processo, o prejuízo é líquido e certo, porque está na lei. Se você utilizar a marca de forma indevida, a marca que pertence a outra pessoa, utilizar imagens que são protegidas por direitos autorais, você vai pagar uma indenização, independente se a pessoa teve um prejuízo ou não, né? Porque ela já teve o prejuízo de estar utilizada, né? Então você vai pagar uma indenização. Então, e a gente vê de forma recorrente isso acontecer, né, no mercado. Fora a falta de contratos que a gente acabou de falar com fornecedores, né, a falta de análise, né, de saber o que pode ou não fazer em cada canal de prospecção e venda. Vou vender pelas redes sociais, vou vender pelo WhatsApp. Aí eu começo a enviar inúmeras mensagens pelo WhatsApp para inúmeras pessoas e o WhatsApp bloqueia meu número, porque ele proíbe. Né, que você envie mensagens em massa. E as pessoas são pegas de surpresa, claro. Elas não fizeram o trabalho, né, o tema de casa, de analisar o que eu posso ou não fazer em cada canal. Porque todos são canais do e-commerce. Uma coisa que é importante também falar para quem está nos assistindo, quando se fala e-commerce, as pessoas sempre pensam, é loja online. Não. E-commerce é uma estrutura de negócio onde as transações comerciais, elas ocorrem por meio de dispositivos. Então, se eu vendo pelo WhatsApp, eu tenho um canal de e-commerce. Se eu vendo pelas redes sociais, eu tenho um canal de e-commerce. Se eu vendo por e-mail marketing, eu tenho um canal de e-commerce. Perfeito, importante deixar isso muito... A loja online seria a sede da empresa no digital, mas ela é um dos canais do e-commerce.
E às vezes as pessoas não entendem isso e acham que não tem um e-commerce. O e-commerce é a transação, né? É a transação por meio de dispositivos. Ou seja, é fora da loja física, eu estou transacionando, a pessoa está me pagando sem estar na minha presença, é uma operação de e-commerce. Uma operação de e-commerce. E eu acho que é isso que tu está trazendo sensacional a gente pontuar aqui, porque, e principalmente isso que tu falou da falta dos cuidados básicos que a gente tem, que a gente pensa que a internet, por não ter essas limitações, essas fronteiras geográficas, e por ter essa facilidade, às vezes eu abro um canal de vendas no meu celular, em casa. TikTok hoje. No TikTok, enfim, a gente tava... Que é um dos canais de venda. De vendas, né? E tu abre ali, e essa facilidade às vezes faz com que a gente pule etapas muito importantes, como essa questão de que a Josi falou muito bem falado, de a gente ver a viabilidade do nome. E tu falou do reputacional, né? Um cliente, eu sou da época que um cliente insatisfeito eram 10 clientes insatisfeitos. Exatamente. A gente falava, hoje no digital, um cliente insatisfeito são milhares, porque é uma reclamação ali, Exatamente. Né? E a gente as pessoas negligenciam os seus ativos intangíveis, que é a marca, os seus clientes, a sua reputação. Reputação para o online é tudo. É tudo. Por quê? As pessoas ainda têm muito receio de comprar pela internet. Eu sempre falo para quem trabalha comigo, a gente tem que sair da nossa bolha. Milhares de pessoas estão comprando pela primeira vez. O boom aconteceu na pandemia. É recente, né? É recente, menos de 5 anos. Né? Então, existem milhares de pessoas que não têm familiaridade. Então, faz parte do risco de quem está vendendo ensinar essas pessoas a comprar. E tranquilizar, né? Exatamente. Dando uma reputação, as avaliações, exatamente, né? O pessoal dá essa pesquisada e às vezes a gente não mede o impacto de uma experiência negativa com o consumidor, de uma falta de contrato, de uma falta de organização com alguma coisa que gera ali um testemunho que vai ficar ativo e vai impactar quantas pessoas? É imensurável. É imensurável. Quantas pessoas vão olhar, e eu sou uma, Grazi, que quando eu vou comprar, me interessei por um produto, vou comprar numa loja que eu não conheço, eu copio os dados daquela empresa, CNPJ, enfim, os dados, coloco lá no Google, acesso Reclame Aqui, consumidor.gov. Eu faço todo esse trabalho para saber quem é aquela empresa. Ela entrega o produto? Como é que ela entrega o produto, né? E às vezes eu tenho, assim, eu digo graças a Deus que existe a internet, porque caso contrário eu ia fazer uma compra que não ia dar certo. Perfeito. Então eu sempre oriento, está comprando de uma empresa que você nunca comprou, faça essa pesquisa prévia para evitar dor de cabeça. Não, e essa dica é sensacional. Pega o CNPJ, joga lá, porque às vezes tem um outro nome fantasia, né? Tem um exatamente, está cheio de golpes. Cheio de golpe na internet, né? Pessoas vendendo e não entregando os produtos. Compliance, a gente estava falando sobre isso, é um tema cada vez mais presente. Como que ele se aplica no universo do e-commerce? É fundamental. Eu faria, é mais fundamental para qualquer outro tipo. Eu já acho importante para qualquer tipo de negócio, mas para o comércio eletrônico, que a chance de você escalar suas vendas, expandir a sua operação é muito, mas muito maior do que um negócio tradicional. E muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? Eu tenho clientes, Grazi, que iniciaram em 2020, né, sozinhos, em aquela prestação de filme, né? Iniciaram na garagem. Não foi na garagem. Foi dentro da sua casa, com um computador e com a internet. Corta para 2025, é um cliente hoje de grande porte, que tem 3 empresas, mais de 150 funcionários. Em 5 anos. Essa velocidade do digital é incrível. É incrível. Então, imagine esse cliente sem estrutura legal. Né? O que é o compliance? Eu também sempre gosto de explicar, porque as pessoas às vezes não entendem. Compliance. Compliance nada mais é do que estar em conformidade com a legislação, estar em conformidade com os regulamentos internos que também foram elaborados conforme a legislação. Então, o compliance para um negócio digital, ele começa desde a fundação, desde a escolha da melhor sociedade jurídica. Vai ser limitada, vai ser MEI, né, qual é o porte da minha empresa, aonde eu vou vender, quem é que vai ser os meus parceiros, eu vou ter que fazer contrato, tem que cuidar, vou contratar um intermediador de pagamento. Quem é o intermediador de pagamento? Ele está em compliance? Né? Ele já se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem segurança nessas transações, ele oferece segurança, ele oferece alguma garantia. A gente tem que ir no detalhe. Isso o compliance é estruturar toda essa operação que deve ser padronizada, porque quem vende pela internet vende 24 horas por 7 dias da semana, né? Então tem que ser toda padronizada e cada estrutura, cada fase
ela tem que ter o olhar jurídico para minimizar riscos. Os gaps existem, né? A gente estava conversando antes sobre pessoas, né? E o e-commerce também é formado de pessoas. Às vezes as pessoas têm a ideia, é só uma pessoa trabalhando lá. Não. Parece que é tudo robô do outro lado, né? Porque ele veio para o digital, não tem pessoa do outro lado. Exatamente. Então, assim, é estruturar a sua operação em conformidade com a legislação. Perfeito. O que diferencia uma empresa que está juridicamente preparada para atuar online do que uma que não está? Vamos lá. Vou trazer um exemplo clássico. Quando o empresário ele buscou o aconselhamento jurídico, ele tem muito mais apetite no risco, porque ele sabe exatamente quais são os caminhos. Se ele tomar o caminho A, ele vai ter esses riscos, e se ele tomar o caminho B, ele vai ter outros riscos. Então, a escala é mais tranquila. Já o empreendedor que não buscou esse auxílio, esse suporte jurídico, o que acontece? Às vezes, vai quebrar. Às vezes não quebra, mas às vezes impede o crescimento. Exemplo, ele não buscou o aconselhamento quando ele foi vender no Mercado Livre. E ele não sabia que no Mercado Livre ele não poderia ter mais de uma conta no nome da empresa. Ou seja, eu não posso ter 3, 4 contas com o mesmo CNPJ. E ele abriu a conta e começou a vender, abriu a segunda conta. Daqui a pouco, do dia para a noite, há um bloqueio, a suspensão de todas as contas. Só que aquelas contas no Mercado Livre eram as que traziam o maior faturamento para a empresa. Então você imagina ficar 30 dias ou 2 meses, que às vezes acontece, porque o Mercado Livre, até apurar a situação, às vezes eu tenho que buscar uma liminar no judiciário e tudo isso tem burocracia, leva tempo. Então, o empreendedor, ao invés de estar preocupado ali em produto, em vendas, ele está preocupado em como resolver aquela situação. Que ele mesmo criou. Então, assim, são coisas básicas. As pessoas sempre pensam, quem não tem acompanhamento jurídico vai quebrar. Não é quebrar. Às vezes, eu conheço várias empresas que podiam estar em outro patamar se tivesse um suporte jurídico mais pontual, atuante, do que buscar só quando tem o problema. Aí quando aparece o problema, aparece um consumidor que ajuizou uma ação, aí eu vou buscar o judiciário. E aí quando eu olho e analiso aquele problema que o e-commerce me trouxe, eu sempre falo para o pessoal que trabalha, puxa, se ele tivesse previamente feito uma consulta de 1 hora comigo, eu já teria, tu faz assim, tu não vai fazer isso, tu vai falar isso, enfim, básico. Porque ter uma ação judicial vai influir na tua reputação. Porque quando ele ajuiza, ele já reclamou no Reclame Aqui, já botou comentário em todas as tuas postagens. Exatamente. Então, ou seja, vai influir na tua reputação, você vai, o teu tempo, que poderia ser dedicado a outra coisa no teu negócio, vai estar no teu tempo, vai ter o gasto com o judiciário, porque tem gastos com o judiciário, contratação de advogados, enfim. E previamente, eu sempre falo que o custo da prevenção é muito menor do que o custo de um reparo, de um prejuízo. Perfeito. Então, quando o cliente me procura e é um cliente que não teve muito suporte jurídico, a gente visualiza que poderia estar em outro patamar, poderia, enfim, ter outros produtos, ter outra empresa, que é o que geralmente os meus clientes têm um e-commerce, daqui a pouco eles têm uma empresa de logística, daqui a pouco eles têm uma empresa de marketing, né, um infoproduto, né? Então eles começam a diversificar os seus negócios no digital. Então, não preciso nem te perguntar que tu é uma incentivadora de irem para o digital, né? Porque o digital é maravilhoso. Qual conselho tu deixaria para empresários que nos assistem e querem crescer no digital sem correr risco? Em uma frase, assim. Busquem o suporte jurídico. O advogado, ele não é um custo. Ele é um parceiro. A gente não tem essa cultura, né? A gente sempre vê o advogado como um custo, mas não. Busque suporte. Busque suporte jurídico. Perfeito. E agora, Josi, a gente vai para o quadro Respondeu, Fechou. O quadro Respondeu, Fechou, como é que funciona esse quadro? Eu vou falar aqui uma coisa e tu me fala a primeira coisa que vier na tua mente. Okay, combinado? Okay, combinado. Primeira coisa, assim, sem pensar muito. Um livro.
As 12 regras da vida. Um filme? Já que a gente está falando sobre empreendedorismo, Joy, o nome do sucesso. Maravilhoso. Uma frase que te inspira? Eu tenho algumas, mas eu vou falar uma frase que eu utilizo muito, que é: acabou a era do puxadinho na internet. Eu sempre falo para os meus clientes, acabou a era do puxadinho. Antigamente, você começava a vender, vamos ver o que vai dar. Não, isso acabou. Com a concorrência hoje acirrada, então acabou a era. É uma frase quase que um puxão de orelha, mas é pro bem. Exatamente. O que te move hoje, Josi? Profissionalmente, é visualizar o crescimento dos meus clientes. Quando eu comecei minha consultoria em 2020, eu era focada em pequenos e médios. Eu não tinha foco em ter clientes de grande porte. E hoje eu tenho alguns clientes de grande porte que cresceram, né, durante esses anos. Então eu fico muito feliz. Eu quero, aliás, outra frase minha, é transformar sonhos em e-commerce bem-sucedidos com respaldo legal. Um sonho? Um sonho pessoal é ver meus filhos, né, bem-sucedidos na área pessoal e profissional. E um sonho profissional é ser reconhecida mesmo nacionalmente, quando as pessoas falam em e-commerce, falam em direito, lembram do meu nome. Perfeito. E uma palavra que resume nosso papo de hoje? Poderia ser duas: estrutura legal. Pode ser, combinado, estrutura legal. Pode ser estrutura legal, então, porque aqui a gente define a palavra ou a expressão, e aí a gente carimba e assina. Vamos carimbar nessa? Estrutura legal? Vamos carimbar. Então, bora lá. Bora carimbar e vamos ficar até de pé para esse momento. Claro. Vamos lá, que aqui tem um carimbo, olha, e é carimbo dos grandes. Olha só. As honras. Negócio fechado. Olha que legal. Agora é vacina? Agora sim, né? Sim. Eu aprendi com uma advogada que a gente tem que fazer contrato, entendeu? Exatamente, exatamente. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Tá? Adorei participar do programa. Espero que quem esteja em casa nos assistindo tenha obtido insights, orientações que Com possa certeza. aplicar no seu negócio. Com certeza. Informação de utilidade pública hoje. Obrigada. Exatamente. Volte mais vezes ao Negócio Fechado. Muito obrigada, obrigada. E no programa de hoje, então, a gente falou de segurança jurídica, um assunto extremamente importante para você que já vende online ou para você que quer começar a vender online. Importante a gente prevenir. E esse foi mais um Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado.